Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Recebemos um vídeo, Manuel, do nosso público mostrando caminhões com pneu totalmente careca. Por isso, o engenheiro de trânsito, Manuel Paiva, está aqui para explicar para a gente o que diz a legislação, as penalidades. Bom dia, Manuel. Seja bem-vindo. Olha só o pneu de trânsito, Manuel. Bom dia, Alex. Bom dia, Ananda. Bom dia, telespectador. Que bom estar aqui de novo. Olha só, Alex, esse daqui é um risco muito grande que todos nós, corremos todos os dias. Por quê? O pneu careca, ele leva uma instabilidade do veículo quando ele está trafegando, seja um carro grande, seja um carro pequeno, seja uma motocicleta. Mano, rapidinho, tem participação na tela, coloca aí pra gente, por favor. Alex, olha o estado desse pneu desse caminhão transitando aqui na Avenida das Torres. Isso é um risco para todos. O Barão mandou pra gente essa imagem ontem. Essa imagem que você está comentando, mano. Você percebe que esse pneu tem uma linguagem popular bem da comunidade que é meia-vida. Esse daqui já passou da meia-vida, ele já está perto da morte. É uma irresponsabilidade total, né? Ele coloca risco a todo mundo. Então, ele diminui a instabilidade. Principalmente no período de chuva. No período de chuva, isso que eu ia perguntar, fica muito mais perigoso, porque tem aquilo que nós explicamos e que o código prevê, aquaplanagem. É isso que eu ia falar. Como esse pneu aí, ele não tem suco, aquele sucozinho, que é para drenar água na hora... O que é o suco? Só para que a população entenda. Tipo pelinho? Não, é aquelas entradas que tem no pneu. Aquelas entradas são mais profundas. Isso. Quanto mais o pneu é mais usado, ele não tem aquele suco. Né? Aquilo é que drena a água na hora que você está dirigindo. Né? Então choveu, como as nossas ruas nem todas têm drenagem adequada, a rua enche de água e o pneu ele caminha, ele roda sem nenhuma estabilidade. Ou seja, vai deslizar. Vai deslizar. E aí o que que provoca isso? É que muitas vezes o nosso reflexo como motorista, como condutor, é que nós às vezes queremos fazer uma manobra para a direita ou para a esquerda. Aí é que o perigo aumenta. Num momento como esse, você tem que manter a tua direção firme, direta, diminuir a sua velocidade. A velocidade, mais uma vez, ela é fundamental, né? Para que ele não possa criar uma situação de risco ou desviar em direção oposta. Agora, tudo isso, veja bem, Alex, essa é a questão da estabilidade. Manuel, tem mais participação, a Ana da Chama quer fazer pergunta. Rapidinho, Ana da Chama, coloca na tela, por favor, Rodrigo, meu filho. Caminhão com pneu careca no bairro Colônia Santo Antônio, região do Porto Chibatão. Sempre tem um desses aqui com pneu estourado, furado, que derrapou, sempre prejudicando o trânsito. Quem fala é o Artemis. Olha aí, gente. Olha o transtorno que ele leva para a comunidade, né? Nós estamos vendo ultimamente... Vamos só escutar. Coloca aí rapidinho. Ele não está falando não, mas a gente pode observar. Cadê? Volta lá no pneu. Olha aí, gente. Esse daqui, o pneu já não está mais... Não é mais o desgaste, o pneu já está praticamente... Cortado. É. Que risco é esse? Agora, Alex... Imagina um carro desse, de carga pesada, descendo uma ladeira. Perfeito. Por mais que ele diminua a velocidade, não tem como evitar um acidente. É isso que tem acontecido, né? Ou ele vai virar, né? Ou ele vai provocar um acidente. Agora, tudo isso diz o que o código nosso... É isso que eu ia te perguntar. Isso aqui, qual é a infração de quem trafega nas avenidas de Manaus com pneu careca? Não tem infração? A fiscalização tem. O código é muito claro. Olha, cada pneu significa 5 pontos na carteira e mais de R$195 por pneu. Por pneu. Tá certo. Esse carro aí estava ferrado, né? Primeiro, ele ia acumular mais de 20 pontos na carteira. É porque vai contar os dois pneus, né? Que tem 4 em cada lado. E do outro lado, né? E do outro lado. Agora, a nossa vida só vale isso? A grande questão é por isso que nós enfatizamos a fiscalização preventiva, a fiscalização pontual, a fiscalização na rua, o homem na rua, é fundamental para que nós possamos defender a maioria da população, o pedestre, aquele motociclista,
ao condutor do veículo menor para que ele seja poupado, por exemplo, de uma carreta. Ultimamente em Manaus estão acontecendo muitos acidentes. Sim. Graças a Deus, as vítimas fatais elas têm diminuído ou não têm acontecido, mas têm danos materiais. Sim. Mas o que é mais importante, Alex, é que isso daqui é um equipamento obrigatório de segurança que nós não podemos abrir mão. A fiscalização tem que ser constante, a fiscalização tem que ser pontual. Hoje existem pontos negros de acidente em Manaus que já se sabe. Vamos lá. General Rodrigo Otávio, né? É uma via que nos últimos 2 anos tem acontecido vários acidentes. Quase todos os dias, na verdade, tem acidente na Avenida Rodrigo Otávio. Da área portuária ali na zona sul de Manaus, perto dos portos Chibatão e o outro, os terminais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Torquato Tapajós ali, ela é BR. Chega uma parte, muda a legislação para Djalma Batista, por exemplo, para Rodrigo Otávio? Claro. O que acontece, Alex, é que existe um acordo, convênio entre DENIT, que cuida das rodovias federais, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que cuida das rodovias estaduais, porque ali também, além de ser uma BR, é uma AM, a M010, tá? Do Estado. E também é a via mais importante de Manaus, que é a Constantino Neri, a continuidade dela, né? Tá certo? Ou seja, hoje o município, dentre todas essas entidades, é o que tem mais disponível, mais agentes, ele tem em torno de quase 300 agentes, e não são suficientes, nós deveríamos ter 900 agentes para a frota que nós temos, para a população que nós temos. Só repete esses números, Manuel, porque são números muito importantes. Perfeito. Quantos agentes tem hoje? 300. 300. E quanto seria o ideal? 900, o ideal não, né? o necessário dentro do limite aceitável, tá? 900 agentes. Estão faltando 600 agentes para a nossa frota. Para que nós pudéssemos, numa rodovia como essa, que ali é uma zona urbana, e aí é que se defende, viu, Alex? Qualquer rodovia federal, qualquer rodovia estadual, que ele passa na zona urbana de qualquer cidade, seja Manaus, Manacapuru, Iranduba, né? Itacoatiara, tem que ter um tratamento especial. Por quê? Porque lá está atravessando o estudante, está trafegando o ciclista, está o pedestre que está andando ao longo daquele trecho, tem serviços ao longo daquele trecho. Eu vou lhe dar um exemplo, Alex e Ananda. Esse rapidão do governo do estado, com uma obra espetacular, exemplar de engenharia. Melhorou o trânsito ali. Agora, precisa-se limitar a velocidade, precisa-se dizer aquilo, olhe, para esse caminhão que ainda não tem uma fiscalização pontual, constante, para antecipar um problema, para evitar o acidente, é necessário, para a falta de agentes, pela falta do batalhão de trânsito. Por exemplo, Alex, nós não conseguimos encontrar fiscalização na M070, daqui para Manacapuru. Isso é verdade. Os acidentes lá são constantes. Muito fortes. Inclusive com motos muito também. Forte. E quase todos os acidentes terminam com vítima fatal. Ou seja, é um alerta que a gente faz. O governo do estado precisa investir num ressurgimento, apoio, fortalecimento, equipamentos, treinamento, ampliação para o batalhão de trânsito estadual, para que as rodovias estaduais possam ser monitoradas, possam ser orientadas, possam ser fiscalizadas para salvar vidas. Não adianta a gente fazer uma duplicação de uma rodovia, a M070, como foi. Não adianta somente nós investirmos na melhoria da M010, Manaus e Itacoatiara. Ela vai ficar boa, ela vai ficar muito boa essa estrada. Está tendo correção, está sendo feito obras de engenharia, sinalização, melhorando o pavimento, fazendo canteiro central. Se nós não tivermos o gerenciamento da operação, ou seja, o limitador de velocidade é importante, a fiscalização é importante, não só para pegar da documentação ou ver a regularidade fiscal do veículo, não, é para ver as condições de trafegabilidade, as condições que o condutor está dirigindo,
se ele tem habilitação, se ele não está embriagado, se ele está ou não, não é? Porque isso é que vai gerando acidente. Se o veículo está em boas manutenções, se o transporte coletivo daquela área que está passando por ali, não é? Ele necessita sim de estar regularizado. Você veja, Alex, no lado da M070, onde tem o principal setor econômico de olarias do nosso estado, né? Ali trafega hoje na M070, Manaus-Manacapuru, muitos veículos que carregam... Inclusive, o carregamento desses veículos... que geram esses acidentes. Geram acidentes, geram transtornos, e é visível ali que o caminhão não tem condição de carregar aquela quantidade de tijolos que vai carregando, assim. Vai tombando. Inclusive, essa semana tombou um caminhão na ponte. Eu vi. Perfeito, perfeito. Ou seja, você veja de como essa fiscalização na operação da rodovia, na operação do sistema viário, ele é importante para nós salvarmos vidas e nós contermos essa sangria que nós temos no nosso dia a dia, que são os acidentes, que geram prejuízos de danos materiais ou vítimas fatais. Manuel, antes de nós chamarmos a participação, eu acredito assim que nessas rodovias tinham que ter iluminação, porque à noite não tem, a gente percebe. Eu já andei à noite na estrada, o Alex anda direto na estrada e a gente percebe que não tem, além da sinalização, que eu acho que é pouca, a fiscalização também, não vejo iluminação e telefone de emergência, mas aí é para outro papo. É um outro papo, é um outro assunto, porque realmente aqui na região norte não tem nada, na verdade. Mas o mais importante, Alex, que isso não fique impune. Se tem fiscalização, vai multar caminhões como esse, que dão mau exemplo. Por cada pneu ele vai pagar um pouco mais de R$195, ele vai perder 5 pontos na carteira, né? Ou seja, tem que ter punição, tem que ter fiscalização. Tem mais participação? Tem mesmo, Coloca mais participação na tela. Quais as dicas de manutenção para evitar acidentes? O que temos que observar sempre de rotina? Foi a Santana que enviou essa pergunta. Principal ponto. Veículos grandes é a questão da manutenção. A manutenção é sempre mais cara. Claro, é mais caro, né? Mas a manutenção é fundamental. Esse acidente que está mostrando, olha só, que foi lá no Rapidão. Rapidão. Deus, ali tem 2 fatores. O primeiro, a velocidade está acima do permitido no local, né? Essa carreta vem uma velocidade muito É por isso que você defende que ali tem que ter radar. Claro que tem que ter barreira eletrônica, barreira física, para diminuir a velocidade. Nós somos radical. Ninguém salva vidas com velocidade acima de 60. Verdade. Esse veículo vinha, se ele viesse a 60 km, era perigoso, porque ele vem numa descida, né? Ele deve ter tido problemas de falha mecânica. Talvez no laudo da perícia vai apontar que tipo de falha mecânica teve nesse veículo que ocasionou isso. Ou seja, falta de manutenção é fundamental. Você observar a velocidade é fundamental. Você tem que estar atento, ou seja, você está passando em frente a uma escola, você está passando em frente a uma comunidade, num posto de saúde, aí tem um posto de saúde, tem uma escola, tem crianças, tem pessoas. Né? Ou seja, isso daí é o exemplo claro de que a via foi maravilhosamente implantada, mas a displicência... O problema do radar é que é antipopular. A população não gosta do radar. Mas eu digo o seguinte, Alex, eu defendo uma coisa. O radar salva vidas. Com certeza. Opção pela vida. Eu sou pela opção pela vida. Quanto é que vale a nossa vida? A nossa vida, será que vale R$195? R$200, R$500? É isso, a questão é essa. Porque, Alex, quem é que tem medo do radar? Quem faz infração de trânsito. Quem infringe a lei. Que costumeiramente faz infração de trânsito. A não respeitar. Ora, vamos falar da consciência coletiva, da consciência de cada um, né? Era muito legal que nós tivéssemos... a educação. Também acho que a educação é um processo, seja ela direta ou de forma indireta ou transversal, né? Mas não existe educação sem haver esse monitoramento, esse aspecto que nós chamamos de pedagógico. O que é o pedagógico? É saber que se você pisar fora do caco, você vai ser chamado que o código prevê. É só isso. E a gente salva vidas. É por isso que eu sou a favor da vida. Eu não sou a favor do radar. Eu não sou a favor da indústria da multa. Eu sou a favor da vida. Só isso. Concordo.
Obrigado, seu Manuel. Obrigada.